Se eu conheço Jesus? Não, tu estás perguntando para mim se eu conheço Jesus. Meu amigo, eu já aceitei Jesus publicamente. Eu já até me batizei, ó. Missão cumprida. Eu já fiz tudo o que Jesus me pediu e tô só aguardando ele vir me buscar. Cara, Jesus nunca disse isso. Fala, olá, adolescentes. Olha, a minha saudade de vocês está tão grande, que eu acho que ela nem cabe aqui nesse vídeo. Mas também a expectativa daquele abraço que nós vamos dar no nosso reencontro também só melhora. E aí? Como é que está sendo os dias de vocês? Olha, os meus, eu confesso, posso dizer para vocês que são até mais produtivos. E vocês? Como é que vocês têm aproveitado esses dias? Andam parados? Pois seus problemas acabaram, porque é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nesse mês, nós estamos com a missão de derrubar algumas fake news que andaram falando por aí sobre Jesus. A galera teima em colocar palavras na boca do nosso Senhor ou deturpar aquilo que ele realmente disse. Nós já vimos que Jesus nunca disse: siga o seu caminho e faça aquilo que te faz feliz. Também vimos que Jesus nunca disse: você recebe o que você merece. E também já vimos que Jesus nunca disse: siga-me e você estará livre dos problemas. 3 fakes derrubadas e desmascaradas à luz das palavras de Jesus. E a nossa missão hoje é mostrar que Jesus nunca disse: você chegou. Tia Mari, as outras fakes eu até já tinha escutado falar, mas essa aí nunca me disseram que Jesus tinha dito isso, não. Adolescente, você pode até não ter escutado ninguém dizer isso com todas as letras, mas tá, pensa aí qual é o seu momento mais sublime, o momento mais importante da sua vida espiritual. Com certeza foi o dia em que eu aceitei Jesus publicamente. E por quê? Porque eu disse para todo mundo que Jesus era o meu Senhor e meu Salvador. Mas por que esse é o momento máximo da sua fé? Ai, quantas perguntas, tia! Porque até então eu não tinha feito isso. Eu fui caminhando, vivendo, até que chegou o momento, nesse ponto que eu fiz a escolha. E eu finalmente fiz tudo aquilo que Jesus esperava de mim. Ahá! Mas quem disse que isso é tudo o que Jesus espera de você? Quem disse que esse deve ser o ponto máximo de tudo que você deve viver com Jesus? Viu? Você pode até não ter escutado ninguém ter dito isso para você, mas ao que parece, você tem vivido como se Jesus tivesse dito: você chegou. What? Nani? Calma! Anota aí uma dica sobre essas fake news inventadas sobre Jesus. Muitas delas somos nós mesmos que inventamos, que criamos. Sim, adolescente, o que não falta é gente colocando palavras na boca de Jesus. Muitos criam um Jesus de acordo com as suas próprias crenças, com os seus próprios valores, que fazem isso de propósito. Outras pessoas fazem isso sem perceber. Culpada! Eu já fiz isso algumas vezes. E saiba, adolescente, que se você tem vivido assim, você não é o único que está vivendo como se Jesus tivesse dito: você chegou. É como se Jesus tivesse dito: você me aceitou como seu Senhor? Você se batizou? Então, missão cumprida, meu filho. Você chegou ao seu destino. Muitos cristãos acreditam mesmo que aceitar Jesus como seu Senhor, se batizar, é uma espécie de linha de chegada, o objetivo máximo a ser alcançado, a resposta completa e acabada para o convite que um dia eles receberam de Jesus. O que se faz quando chega num ponto final? Bom, num livro, acabou a história, não tem mais capítulo nenhum. Para um atleta,
O ponto final é a linha de chegada. E quando eles chegam nessa linha de chegada, geralmente eles jogam água na cabeça. Se tiver com a bicicleta vai para um lado, o tênis vai para o outro. Eles se jogam no chão já para descansar. Afinal, a maratona já acabou. Eu faço igualzinho o atleta, só que eu não sou uma atleta, né? Mas quando eu chego da rua, eu vou pro sofá. A bolsa vai para um lado, o sapato vai para o outro, eu vou pro sofá e as pernas vão pro ar. Afinal, missão cumprida. Eu não tenho mais nada para fazer. A nossa declaração de fé, o nosso batismo não podem ser vistos como esse ponto final, como essa linha de chegada. Ninguém deveria aceitar a Cristo e em seguida cruzar os braços ou inclinar no sofá e colocar as pernas para o ar. Ninguém deveria fazer isso porque Jesus nunca disse que a nossa missão terminaria neste ponto. Por isso, melhor do que ficar nesse telefone sem fio que só deturpa o que Jesus disse, não seria melhor consultar diretamente a fonte? Vamos ver o que realmente Jesus disse? Abram suas Bíblias em Mateus 4, 19 a 21. Vamos ouvir isso da boca de Jesus. Diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a serem pescadores de homens. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Adolescentes, Jesus nunca disse para esses homens: cruzem os braços, descansem. Eu vejo que vocês creem em mim. Vocês já me ouviram, sabem quem sou, então podem descansar. Jesus nunca disse para eles: vocês chegaram. Ao invés disso, vamos ver 3 coisas que Jesus realmente disse. Nesse trecho que nós acabamos de ler, temos o exemplo da primeira ordem dada por Jesus. Vinde, venham, ande em minha direção, me conheça, me escute, passe um tempo comigo, venha. Jesus encontrou esses 4 jovens que já tinham ouvido falar dele e disse: venham comigo. Jesus de cara exigiu uma ação. Saia do seu lugar e me siga. E veja bem, ele disse: venham e vocês serão transformados. Venham, vocês se tornarão pescadores de homens. A caminhada com Jesus resultaria sim numa mudança, numa transformação. Jesus também disse a Pedro: venha, ande sobre as águas, ou seja, dê este passo adiante, de fé. Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. Jesus disse à menina: acorda. Jesus disse à mulher samaritana: vá e não peques mais. As pessoas encontravam Jesus e, ao invés disso ser o ponto de chegada, Jesus mostrava que ainda havia um caminho pela frente. Jesus pedia algo a mais. Mais à frente, mais profundo, sobre as águas, acima das dores, acima das limitações, além da morte. A próxima ordem dada por Jesus pode parecer uma contradição, porque além de dizer vinde, Jesus também disse ficai.
Calma, eu vou explicar. Quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos antes de subir aos céus, ele faz uma promessa a eles. Vamos ver? Ele diz: "E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês." Jesus prometeu que os discípulos receberiam um poder vindo do céu, mas para isso eles deveriam ficar. É o Espírito Santo, adolescente, que aperfeiçoa o homem, não é? Jesus disse aos discípulos: "Fiquem aqui até que vocês recebam o Espírito Santo." Adolescente, não há nada de mal em esperar, em aguardar, em se aquietar em sua caminhada com o Senhor. Mas tenha certeza de que você está fazendo isso para ouvir a vontade de Deus, para aguardar que Ele revele o seu direcionamento para você, ou que solucione uma situação que você apresentou a Ele. Não há nada de mal em esperar, desde que seja por obediência a uma ordem de Deus, ou a uma predisposição sua em aguardar que Ele se revele a você. Jesus disse: "Ficai." Mas muita gente entende errado ou cria uma fake em cima disso. A questão é que muitos param aqui. Ficai. E ficam parados, satisfeitos com onde chegaram. Meus discípulos, vocês andaram comigo 3 anos, já aprenderam tudo. Descansem aí. Fake. Uma pessoa é alcançada para alcançar outras. Não é verdade? A razão de ter sido salva só se completa quando, pela vida dela, outras pessoas também conhecem a Cristo. E isso é tão verdade, adolescente, que depois de dizer para os discípulos: "Ficai", depois de dizer para os discípulos esperarem, Jesus os envia. Então, depois do vinde e do ficai, Jesus disse finalmente: "Ide." Vamos ouvir isso diretamente de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: "E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém." Vá, espalhe o Evangelho, faça discípulos, batize, ensine e conte com a minha companhia. Você recebeu algo que não deve ser guardado só para você. Você não conheceu Jesus, não aceitou a Cristo e nem se batizou para se sentir satisfeito com isso e guardar para si. Assim que nós nos tornamos filhos, nós também nos tornamos mensageiros. Não compreender que Deus quer nos usar no seu plano de salvação de vidas é desperdiçar a maravilha e a dádiva que é ser um instrumento do Senhor. Em Mateus 5,44, Jesus dá 4 ordens. Vamos ver? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam
e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amai, bendizei, fazei, orai. O nosso ide deve ser vivido com essas 4 ordens, adolescentes. Amar exige uma ação gerada no interior, mas não adianta amar sem fazer, sem bendizer, sem orar. Fazer, bendizer, orar são ações do exterior, mas como realizá-las sem amar? Vejam, adolescente, Jesus espera de nós atitudes internas que envolvem intenção, interesse genuíno e um sentimento para o nosso próximo, movidos pelo amor. Mas Jesus também nos prescreve atitudes externas, ações, declarações, disciplina espiritual. Como podemos pensar que basta aceitar a Ele e já não temos mais nada a fazer? Se Ele nos ordena essas coisas, está claro que, primeiro, que não devemos ficar estagnados. A obra não está acabada. Não chegamos ainda. E segundo, que a transformação que Ele quer realizar em nós é completa. Envolve mudanças internas e mudanças externas. Paulo tem convicção do poder transformador de Deus sobre a vida do homem. E ele vê esse processo de transformação como constante durante toda a vida dele. É o que ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o erro não está em retroceder apenas, não está apenas em pecar, em apenas se afastar de Deus. Não, meus filhos, o erro está também em não avançar, em não ir além desse primeiro passo, em não permitir que Deus nos transforme, não permitir que Deus complete a obra em você. E essa obra continua durante toda a vida. O próprio Paulo diz em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Para Paulo, o fim da linha mesmo era a proximidade já da morte, como ele já estava vivendo quando ele disse essas palavras. Mas isso é o fim da linha depois de uma vida inteira que ele entregou nas mãos do Senhor. Uma vida inteira ativa na obra. Aí sim ele estava podendo dizer, combati, venci, terminei a carreira. Só então ele estava podendo dizer que ele completou a jornada. Vamos lembrar de Neemias, o copeiro do rei da Síria, que liderou os judeus na reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam destruídos desde que o povo tinha sido levado em cativeiro para a Babilônia. Neemias não parou aí, após a construção do muro. Neemias sabia que tinha mais a ser feito, que as muralhas já estavam prontas, mas o serviço de Neemias ainda estava em andamento, e ele sabia disso. Entre as várias medidas que ele tomou para garantir a segurança da cidade, da cidade de Jerusalém, ele encarregou os próprios moradores da cidade como vigilantes, cada um responsável pelo perímetro do muro perto da sua casa. Adolescentes, dar a sequência correta a um projeto é tão importante quanto concluir, quanto realizar o projeto em si. É o famoso não acaba quando termina. Neemias sabia que tinha muitos passos à frente nessa caminhada. Eu encaro a minha caminhada com Deus como uma escada. Imagine aí você diante
de uma escada, certo? Você dá um passo à frente e sobe o primeiro degrau dessa escada. Ok, você está mais alto, você já vê as coisas diferentes, certo? E aí você dá um segundo passo e sobe no segundo degrau dessa escada. A visão tá melhor, não tá? Você consegue enxergar as coisas bem melhor do que antes. Você consegue ter uma noção melhor do espaço e do que te rodeia, não é verdade? É assim que eu encaro a minha caminhada com Deus. Cada novo aprendizado é esse novo degrau que eu dou. E eu me surpreendo muitas vezes, porque eu nem imaginava que aquele degrau existia, que ainda tinha aquilo para ser aprendido. Eu nem sabia que eu precisava aprender. E só já nele é que eu consigo enxergar que eu realmente precisava subir esse novo degrau. Como é que você pode achar que você já chegou quando ainda tem tantos degraus para você subir? Deus quer nos mostrar o ponto de vista dele, porque ele é o único capaz, lá do alto, de ver realmente tudo o que nós precisamos. Ele sim tem uma visão geral de tudo que nos rodeia, de tudo que nós precisamos aprender, de tudo que nós precisamos ainda evoluir como seus filhos. E ele te convida para continuar nessa caminhada ou nessa escada, para poder aprender mais. Não fique estagnado. Até porque, adolescente, Jesus nunca disse, você chegou. Jesus não é a linha de chegada. Jesus não é esse ponto final. Ao contrário, como ele próprio disse, ele é o caminho. E um caminho deve ser percorrido, deve ser trilhado. E um caminho leva a algum lugar. Nós ainda estamos nesse caminho, adolescente. Ainda estamos trilhando. Mas já podemos nos alegrar com a expectativa do que vamos encontrar na próxima etapa. E bora lembrar que essa chegada também não será o fim, não é verdade? Porque Jesus, esse caminho, não é um beco sem saída. Na verdade, ele é uma estrada ou uma entrada para a eternidade. Uma eternidade na presença do nosso Deus. Hoje nós completamos o nosso estudo sobre o que Jesus nunca disse. E fique atento, porque essas 4 fakes que nós derrubamos são só apenas algumas das mentiras que atribuem a Jesus. E em todos os nossos estudos nós vimos que a melhor arma contra a mentira é a verdade. E essa verdade você encontra na fonte da verdade, que é Jesus. Deixe Jesus falar por si mesmo. Leia, estude, reflita sobre as palavras de Jesus, que você encontra diretamente na Bíblia. Hoje nós vimos que Jesus nunca disse, você chegou. Missão cumprida, me aceitou? Pode relaxar. Definitivamente, Jesus não nos chamou para o ócio, para ficarmos parados, seja no sentido físico, de lugar ou de não fazer nada, seja no sentido de não permitirmos que Ele complete a obra em nós. A nossa declaração deve ser, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Aonde nós vamos agora? O que vamos fazer juntos? O que eu preciso aprender? Como eu posso ser usado por ti? Amém, meus filhos amados. Eu vou emprestar as palavras carinhosas de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 8. Tomem para si essas palavras. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Muita saudade de todos os meus filhos, de todos os meus irmãos.
E parafraseando João 7,53, e todos continuaram em suas casas, pelo menos até o fim dessa pandemia, não é? Então, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus e um beijão para todos vocês e até logo.